Saúde os irmãos com a shalom do Eterno Yoshua. Que a bondade dele possa nos alcançar. Já ouvimos palavras boas nessa noite. Basta que nós guardamos dentro de nós. A palavra diz que as minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. Essa é uma palavra para nós estar sempre atentos. Minhas ovelhas ouvem a minha voz. Elas me seguem. E eu dou-lhe a vida eterna. Os que confiam no Eterno, irmão, tem que ser igual aos montes de Sião. E não pode se abalar, sabe? Porque homens do Eterno, irmãos, os eleitos do Eterno, os soldados do Eterno, aqueles alistados para essa guerra, nós estamos em uma batalha tremenda. É por isso que nós temos que estar olhando para o Eterno todo dia. Problemas, lutas grandes, irmão, esse povo vai passar, nós vamos passar ainda. Alguns estão passando, mas vai vir algumas mais grandes ainda. Porque está se funilando. A palavra diz: o que há de vir virá e não tardará. Mas os eleitos do Eterno têm que viver da emuná, da fé. E se ele não tiver, ele não vai suportar as aflições. Hoje eu falava com o irmão Djalma, ele falou assim, mandou uma mensagem. Para vocês viram, da Rússia e dos Estados Unidos estão afronta de uma grande guerra aí. Então sabe quando dois pitbull, a gente vê alguma briguinha de cachorro, cachorrinho pequeno, né? Mas quando dois pitbull bravos se encontram, sabe? Irmão, não tem quem separa. E é sangue para todo lado, as bocadas deles são tremendas. E esse confronto está para ser entre as duas maiores potências do mundo. E o que nós temos que fazer? Estamos nesse mundo. Nós colocar nossa vida diante do Eterno. Muitas vidas, irmão, se acontecer uma guerra desse tamanho, desse porte na terra, muitas vidas vai-se embora. Muitos, às vezes, vai perder a família toda, vai ficar sozinho. Não é perder um pai, ou uma mãe, ou um irmão, vai devastar a família toda. Mulher, os filhos, e ele vai ficar só. E nós, se acontecer algo, nós temos que estar com o nosso espírito voltado ao Eterno. Porque nós temos que confiar, colocar sua confiança no Eterno. Eu colocar minha confiança no Eterno. Irmãos, nós servos do Eterno em cima dessa terra, no dia de hoje, é que às vezes a cegueira não deixa você perceber quanta proteção e quantas bênçãos tem te alcançado. E às vezes você não consegue ver. Você não consegue entender. O dia não está bom para você, mas só de você respirar. Levantar cedo, encher o pulmão de ar, dizer: Eterno, muito obrigado, meu Iá. Só de você pensar que quantas mil pessoas internadas nesse momento, um tubo todo no seu nariz, tubo na garganta para poder respirar, para pegar aquele lá dentro do pulmão, porque ela não consegue mais puxar o ar. E você às vezes olha para você e diz: mas que bênção eu tenho recebido? Não tenho recebido nada do Eterno. Mas o dia, irmão, que esse ar faltar um pouquinho, você vai ver quem é o Eterno. Esse oxigênio que fortalece você, quando você respira, que você solta. Então, isso é uma grande dádiva ao homem, mas ele não sabe agradecer o Eterno. Às vezes muitos irmãos hoje reclamam do seu dia. Eu tenho aqui no meu dia a dia, às vezes eu ouço o irmão reclamar porque está comendo arroz e feijão. Você já entendeu o que é um prato de arroz com feijão bem temperado? Irmãos, eu citei por irmão João, estava ele falando essa semana para mim, falei: irmãos, olha aquele povo que vive numa região da África que tem aí. Você já imaginou se aquele povo tivesse uma panela de arroz com feijão? Um dia eu estava vendo uma reportagem, o avião tinha um lugar que não podia pousar, passava, derramava no chão aquelas tranqueiras, os caras catando com terra e tudo, aquela fome. Como estão vivendo na faixa de Gaza? De vez em quando eu vejo algum documentário sobre isso aí, jornal, é a fome que está, uma fome. E nós aqui, se alimentando com arroz, com feijão, com ovo. Isso é comida, irmão, tem que agradecer o Eterno por essa comida. Mas a gente encontra, às vezes, algum irmão no nosso meio que, às vezes, ele reclama porque comeu 2 dias arroz, feijão e ovo. Irmãos, nós temos que entender uma coisa. O Eterno diz que mais vale o corpo do que a roupa. Mais vale os pés do que o sapato. E, às vezes, nós damos mais importância no sapato, mais importância na roupa, do que no seu corpo e no seu pé. Às vezes você se esquece que se o Eterno tem uma saúde tão tranquila, o corpo perfeito, mas a roupa não está boa, você reclama o dia inteiro por causa daquela roupa.
E o Eterno disse, rapaz, mas eu te dei um corpo tão tranquilo, você está com você está reclamando por causa da roupa? O sapato, quantas vezes vai colocar o sapato? Eu tenho que comprar um sapato novo, eu tenho que comprar um tênis novo, mas um tênis bom é 1.000 conto, eu não consigo 1.200, eu não quero daquele tênisinho ruim. E ele se esquece que ele tem um pé bom, perfeito para caminhar. Irmãos, quando a pessoa ele pega um prato de alimento, quando ele está bem de saúde e com fome, que a comida boa é aquela quando você está com fome. Assim é essa palavra. Quando você tem vontade de alcançar a vida eterna, essa palavra é uma bênção na tua vida. Mas quando você não tem fome, você não tem sede de alcançar uma vida eterna, essa palavra não vale nada para você. Você olha essa palavra, não significa nada. Mas quando você começa a sentir fome, desejo de ir para o milênio, de alcançar uma salvação, de olhar para você e ver tua alma, dizer, eterno, eu tenho uma alma, eu preciso alcançar uma salvação. E você vai ver quanto que essa palavra é um alimento bom. Quando você ouve alguém te trazer o recado do eterno, como é gostoso quando você precisa de ouvir uma palavra e alguém te chega aquela mensagem e te entrega. Quando você tem fome de alcançar uma salvação. Quando você tem sede de alcançar do eterno. De ser tipo desse monte que não pode se abalar com os problemas da vida. Porque tudo gira aos olhar do eterno. Tudo está sob o controle dele. Nada se escapa da mão dele. E nós temos que orar sempre para ele. Por isso que ele diz para nós, todos os humanos da terra, olha para mim. Olha para mim, todos os humanos da terra, que vocês vão ser salvos. O Marco buscou hoje o varão que está lá atrás. A irmã Elane falou para ele de Yoshua no hospital. E hoje o irmão Marco buscou ele para ele ouvir a palavra do Eterno. A importância, quando o Eterno diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz para dar ator. Tomar o Eterno, meu amigo, que essa semente germina dentro de você e ela possa crescer e dar fruto. Porque às vezes, irmãos, as pessoas, a maioria do planeta, para ele chegar numa reunião como essa, ele tem que ver um pregador gritar, sapatear, pular e dar murro. É obrigado ele ver o povo tudo rodando, louco, para que ele possa ver alguma coisa. Mas o Espírito do Eterno não é isso. O Espírito do Eterno é quando você chega no lugar, você ouve a palavra dele e deixa ele trabalhar na tua vida. Se coloca como ovelha do Eterno, diz, eu preciso ouvir a voz do Eterno. Porque a tua alma, quem tem que lutar para salvar é você. O nosso dever como homem do Eterno é falar dele, é tentar mostrar o caminho para o pecador, para que ele possa entender que ele precisa do Eterno. Muitas pessoas ainda não foram batizadas aqui da comunidade, irmão. A importância de ser imergido nas águas, de nascer de novo. A gente prega, irmão, e as pessoas às vezes ficam anos e não querem ser imergidos nas águas. Então, quando nós vê fato acontecendo assim, de você estar ali achando, nunca imaginar que aquele dia vai ser o dia do teu chamado. O Eterno, ele mostra nas escrituras um texto, irmão, de um homem que ele ficou muito bem de vida. Diz que a colheita dele foi muito grande e ele melhorou de vida, ele ficou rico. E ele ficou tão eufórico com aquela alegria. O que eu vou fazer agora? Com tanto dinheiro, com tanta riqueza. Disse, vou derrubar o meu celeiro. Vou fazer uns grandes, vou colocar ali e vou dizer para minha alma. Dorme, alma, folga, que você tem muitos bens para muitos anos. Mas um mensageiro do Eterno diz, mas eu vou pedir a tua alma hoje. E para quem tu tem preparado ela? Hoje, se o mensageiro Mihael, o mensageiro da morte, chegasse ao teu encalço hoje, para quem tu tem preparado a tua alma? A quem? Onde tu passarás a eternidade? Aonde? Os dias vão se passando, irmão. Parece que ontem eu casei com 19 anos, já estou beirando 5, faz 60, e às vezes está passando os dias. E a gente tem que preocupar, eu preciso fazer algo melhor na minha vida. Eu preciso fazer algo mais para o meu Criador. O que eu tenho feito nos dias de hoje? O que você tem feito? Às vezes nós estamos satisfeitos com o que nós temos feito. Mas quando nós olhamos o que o Eterno fez por nós, nós olhamos e dizemos, Eterno, não estou fazendo quase nada. Os dias estão se findando.
E os soldados do Eterno têm que desdobrar nessa batalha. Por quê? A seara é grande. E são poucos obreiros, são poucos esse ceifeiro que quer anunciar. E a Yoshua está voltando. Que você precisa aceitar ele. Você precisa nascer das águas. Você precisa nascer de novo. Porque senão você não entra lá. É impossível você olhar como homem e ter que nascer de novo. E o Eterno, se tu não nascer de novo, não nascer da água, não nascer do Espírito, você não pode nem ver o meu reino, quanto menos entrar lá. Se apresse, irmãos. Você que não é imergido nas águas, no nome de Yoshua, se apresse para descer as águas. Se apresse, não deixa passar o tempo. Não deixe passar o tempo. E às vezes o teu chamado está às portas. Seu tempo às vezes está vencendo. Você poderia dizer, mas eu sou jovem, cheio de saúde. Não te iluda com isso. Porque a morte não está na doença, nem a vida na saúde. Às vezes o saudável acha que tem muitos anos para morrer, e ele se engana. Às vezes aquele que você está esperando, o doentinho está ali, perrenga, tontinho, desse mês ele não passa. A gente ouve isso. Um dia, eu vendo meu sogro descendo, estava o meu cunhado ali, o pai do Udes, pai do Hugo, ele olhou no irmão Zé com uma bengalinha. Dizia, irmão Zé está com o pé na cova. Irmão, uma coisa que fica registrado. E o Elias com 50 anos, acho que 50 ele tinha, 51. O meu sogro foi no velório dele. A Inca Boletinha foi lá. Não te engane com isso. Se tu é jovem, olhe para o Eterno. Deixa as águas, deixa esse nome de Yoshua ser invocado em você. E nasça do Espírito. Larga o pecado de lado. Olhe para o Eterno, irmão, que esse acerto de conta está às portas. Nós temos pelejado para dar o nosso melhor aqui em Campo Grande, fazer um trabalho aqui, junto com a comunidade. Mas nós não podemos esquecer nunca que tem um adversário bramando igual leão para tirar essa comunhão da comunidade. Todos os irmãos, o irmão Gerson, o irmão Marco, tivemos na casa dele, a irmã Oscarina, e tem sido uma bênção. As irmãs têm ido, têm ajudado, têm compartilhado todos. Mas nós não podemos esquecer que tem um adversário bramando para acabar com essa comunhão. E nós não podemos deixar isso, irmãos. Hoje eu conversava com alguns ali no fundo. Faça de um tudo para não falar mal do teu irmão. Faça de um tudo. Porque ele é teu irmão, ele é meu irmão. Não vamos fazer de um tudo para nós conseguir isso, irmão. Para não aceitar, mas não aceitar mesmo. Igual aquela mãe. Sabe quando uma mãe, você vai falar mal do filho dela para ela? Pergunta para qualquer mãe daqui. Vai lá falar mal do filho dela para você ver o que é. Fala mal do filho. Às vezes você está vendo um monte de coisa do filho. Mas a mãe não vai aceitar. E o Eterno também não vai aceitar você falar do filho dele. Mas aquele irmão não é feio. Mas é filho do Eterno. Aquele é gordo. Mas é filho do Eterno. Aquele é magro. Mas é filho do Eterno. Mas aquele é áspero. Mas é filho do Eterno. Se nós perceber que algum irmão não está certo, ou você vai falar com ele, ou você ora por ele. Hoje o irmão André já se falou, se coloca na madrugada. Qualquer um de nós, se você achar que um irmão ele está... Sabe que a gente percebe. Mas a solução não é falar dele para resolver. A solução é entrar em consagração. Já foi falado isso. A solução é você entrar em jejum, parar de comer um dia, 2 dias, uma semana. Mas quem quer fazer isso? A solução é levantar na madrugada e dizer, Eterno, olha para aquele irmão lá, Eterno. Tem percebido que ele tem se afastado um pouquinho. Tem percebido que o que ele tem feito não tem batido com a sua palavra. Ajuda ele, tem bondade dele, mostra para ele o caminho. E nós vamos ver a diferença na vida desse irmão nosso. Só que nós estamos nesse aprendizado. Se você perguntar, você faz isso? Ainda não estou conseguindo fazer. Mas tenho me esforçado para melhorar. Porque o Eterno, se você esforçar, eu vou te ajudar. Diz o Eterno, esforça que eu vou te ajudar. E o Eterno quer nos ajudar a conseguir isso. Nós defender a causa do nosso irmão. Defender a causa do teu irmão. Vamos pedir o Eterno para fazer isso com nós, irmão. Porque a maneira do Eterno operar no nosso meio é ter comunhão. O Eterno quer ver isso na terra e no meio do seu povo. Comunhão.
E quando nós despercebemos um pouquinho, nós já começamos a falar mal do irmão. Vocês observam para você ver como que a nossa língua é. Tantas coisas boas para nós falar. Tanto testemunho, coisas que o Eterno tem feito no nosso meio. De livramento de morte. De pessoa que para o hospital, o Eterno liberta da cura. Mas nós queremos mesmo é falar mal do irmão. Isso está em nós, irmão. E para alcançar essa mudança, é preciso que o Espírito do Eterno habite em nós. Se nós não abrir espaço para o Eterno habitar em nós, para nós mudar, para nós nascermos da água e nascer do Espírito, para nós chegar ao ponto de nós não aceitar, e nós não temos coragem de ver um irmão falar, irmão, por que está falando mal do Filho do Eterno? Para com isso. Sabe? Você dá aquele choque no irmão. Às vezes ele vai ficar até bravo com você, mas você vai falar a realidade. Eu tenho fé que eu vou alcançar esse objetivo na minha vida. E a hora que eu chegar a ver um irmão falar, mas deixa o irmão em paz, irmão, deixa o Filho do Eterno quieto. Vamos falar do Eterno, vamos falar das grandezas do Eterno. Nós temos essa comunhão, sabe? Quando nós passamos na casa dos irmãos, bom, como é gostoso. Outro irmão Marco, ontem foi uma festa. Quem perdeu não soube que festa que foi ali ontem. Irmão, uma bênção. Alguns viram a filmagem, e o povo comendo na hora do almoço, mas claro, um trabalho daquilo ali. Mas aquela alegria ali, irmão, todo mundo pelejando para dar o seu melhor. Sabe? Para dar o seu melhor. Porque nós temos que sentir isso, irmão, quando o irmão recebe uma bênção. Nós temos que sentir também a bênção para nós. Quando o irmão é abençoado, eu também sabe que ele é meu irmão, ele foi abençoado, eu também estou sentindo essa mesma alegria. Da mesma forma, irmão, quando você vê um irmão na tristeza, na angústia, na enfermidade, você sentir isso em você também. E o Eterno diz que nós temos que chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Porque chorar com os que choram não é fácil. De você perder 1 hora, 2 horas de ver ele, de perder 3 horas de visitar ele, de você dar um seu tempo para dar um banho nele, para trocar uma fralda de um irmão doente, acamado, sabe? É esse que sentir isso. É aquele irmão que quer ter comunhão com você. Nós temos que pedir isso ao Eterno para fazer isso em nós. Eterno, deixa eu sentir isso, Eterno. Essa comunhão com meus irmãos. Deixa eu sentir isso dentro de mim. Deixa eu ficar feliz quando eu ver um irmão feliz meu que recebe algo da tua parte. Eu me alegrar com ele. Este dia o irmão Gesto deu um ninho para o irmão Breno, foi uma bênção. Quantos irmãos que lutou para estar lutando até agora para dar uma mãozinha para o Breno, e ele fica todo empolgado, sabe? E o irmão Breno, porque é a bênção que ele queria. E ontem naquele trabalho, ele feliz, daqui a pouco o irmão Harold Johnson mandou 1.100, ele ficou feliz da vida, o irmão Hudson ajudou, todo mundo está pelejando na medida do possível. E se você não tem hora para que o Eterno ponha as mãos para que dê tudo certo. Porque a alegria dele, irmão, de ter aquele carrinho. Quando o irmão Gesto deu o carro para o Breno, coisa que eu admirei mais ainda, quando a esposa do irmão Gesto chegou. Ele chegou, mas deu o carro para o Breno. Ela diz, aleluia, ele precisa. Irmão, 90% ou mais das mulheres tivesse numa situação daquela, cozinha sem cobertura, tudo problema, e tivesse um carrinho de 3, 4 mil. Isso era no sufoco, sabe? Igual estava a esposa do irmão Gerson. E você chega aí e falou, deu o carrinho por mão. Você ia falar o quê? Por que não vendeu? Precisando de que você não... 90% das mulheres ficam bravas com o marido. E 97% ia ficar brava. Mas você deu o nosso carro? Mas por que você deu? Por que não vendeu? Você está precisando do dinheiro. E ela deu, foi aleluia. O irmão Brando precisa, aleluia. E aquilo ficou aqui, irmão. De uma mulher. Um dia vocês vão na casa do irmão Gerson. Lá para vocês verem que... Agora está melhorando. Fez o encanamento hoje lá, irmão Gerson? Olha, irmão Gerson, hoje, bolou lá. A cozinha era descoberta. Quando chovia, a água descia da cozinha. Tinha que correr ali porque a água molhava tudo. E o irmão Gerson deu o carrinho de 4 mil. 4 mil dava para botar o portão, dava para botar o piso naquela casa. Ou o portão que não tem. E dava para fazer um monte de coisa. Porque ele não tem a mão de obra que faz. Ele pegou o portão da casa dele. E deu para outra irmã. Ficou sem. Então, a gente vai juntando tudo isso na nossa vida. E nós vamos assistindo, vendo isso. O aprendizado que nós temos. De você ter seu portão pôr na tua casa. De repente você vê alguém que não tem, você dá o teu portão, manda por lá. Eu ia comprar. Irmãos, então e essa fé que eu quero copiar para mim? Eu preciso aprender isso. E aprender isso com meus irmãos.
Eu preciso aprender isso. Estou assistindo, mas pede ao Eterno que movimenta o meu coração. Para vocês verem. O irmão Gerson, um dia ele falou que ele aprendia bastante comigo, mas essas coisas eu aprendi muito com ele. Não sei se vou fazer, mas eu vi e senti a necessidade de aprender. Essas coisas aí, irmão. De você andar com o teu irmão, sabe? De nós ter a nossa casa bem arrumada, assim, igual eu tenho a minha, o Hudson tem a dele, o Hugo tem a dele. Porque a maioria dos irmãos tem uma casa boa aqui. A maioria tem. Outros têm uma mais ou menos, outros nem têm uma mais ou menos. Paga o aluguelzinho ali, chorado, que eu sei que é gemido para pagar no final do mês, mas tem que pagar. E quando você pode dar essa alegria para o irmão. A irmã Elane veio hoje aqui, irmão, eu esperava o reboque do quarto. A benção que eu tinha rebocado a cozinha também. Ela feliz da vida. E eu falei, irmão. E de semana que vem nós vamos voltar lá para acabar o resto do reboque por dentro. Já pronto. Porque a alegria do irmão Marcos, filho dele, irmão, eu sinto essa alegria. Porque eu acompanhei o irmão Marcos quando ele chegou nesse Campo Grande aqui. Perrengue para pagar aluguelzinho, um sofrimento. Batia pedal lá pro shopping de pedal. E eu acompanhei. Pedalando de madrugada, lá pro shopping de pedalzinho. Ele falou para mim que o patrão dava o lanche. Ele pegava o dinheiro, que ele não podia comer o lanche. E todos, vamos lá comer. Ele pegava o dinheiro, pô, que ele sabia que não podia comer. Porque sabia que no final do mês ia faltar aquele 10ão todo dia, não podia comer. E hoje nós estamos na casa própria do irmão Márcio, casinha dele. Puxou a varandinha e nós estamos, porque é uma bênção do Eterno, só o Eterno sabe o quanto que eu fico feliz quando eu vejo um irmãozinho conseguir sua moradia, que eu sei, irmão. E hoje o Eterno tem dado para ele. Semana passada eu olhando aqui na frente, no começo dessa obra, eu tinha uma combinha velha 69. Botava tábua no soalho, que é tanto buraco que para os irmãos não cair para baixo. E ali 60 é aquela combizinha. Teve dia de ir com 23 para a comunidade. Teve dia que vinha 3 píndulos em cima do para-choque, trazendo, segurando o bagageiro. Que lá e vinha, hoje, você vê a comunidade aqui, ó. Quase todo mundo, o Eterno lhe concedeu de ter um carro. Quem não tem carro tem uma moto. Quem não tem uma moto tem uma bicicleta. E quem não tem a bicicleta tem uma perna boa para andar. Irmãos, isso eu fico feliz de ver essa comunhão. Torça pelo teu irmão, para que o Eterno. Porque se nós orar mesmo um pelo outro, irmão, a bênção é de uma tal maneira. Sente alegria. Eu falo para os irmãos. Tem alguns irmãos aqui que nunca foram nem ver a alegria de um irmãozinho desse que nós estamos nas construções. Tira um tempinho, vai lá para você ver. Passa uma horinha sentado numa cadeira lá. Você acompanhar como é bom essa comunhão. Você vai ser útil lá, pelo menos para dar uma água no andame pro irmão, um copo d'água aqui. Eu não vou lá trabalhar nada, não aguento trabalhar. Mas você vai aguentar pegar um copinho d'água aqui, ó. Rapaz, se puder dar um saco de cimento, mais bênção ainda. Meio saco de cimento. Você pensa que não é nada, irmão. Meio saco de cimento é 20 conto. Eu sei o que é o aperto. Todos nós somos fracos de situação, mas tem uns que é mais fraquinho do que o outro. Às vezes para você comprar 10 sacos de cimento não é nada. Mas tem irmãos que ele não tem condição de comprar 2 sacos, são R$80. Para ele tirar esse 80 dá trabalho. Então vai chegar a hora que nós vai fazer, ainda vai ajudar alguma coisa com o material. E vão estar ali aquela comunhão. Eu ontem, foi uma benção, lá no irmão Gerson, uma benção, irmão, todo lugar que nós temos passado. O legado teu está ficando, a tua obra. Porque a palavra diz, irmão, que quando nós for, só vai as obras vai nos acompanhar. Não só isso, mas de várias maneiras. Sabe, ela vai nos acompanhar a obra. De você olhar um dia, de um de nós partir para a eternidade, você pensar. Tal dia o irmão estava aqui comigo, hein? Esse azulejinho que ele colocou. Esse pizinho aqui, ele me ajudou a bater. Esse cimento que ele deu um saco aqui, por isso que realizou isso aqui na minha vida. Você vai lembrar sempre daquele irmão. Porque vai passar e eu lembro do meu pai, do meu sogro, muitas vezes. Esse piso aqui foi meu sogro que colocou. Sabe? Esse piso da minha casa foi ele. Então fique, irmão, lá na lembrança de tudo que essas pessoas... E desfrute bem do teu irmão enquanto ele está perto de você. Sabe? Desfrute bem dele. Vai almoçar com o teu irmão. Se ele não tiver condição, fala, vou almoçar com o irmão, ele é fraquinho de situação. Eu vou levar 1 quilo de bife lá. Vamos comer junto hoje. Ele é fraquinho, vou tomar um café com ele.
Eu tô indo aí, mas não preocupa não que eu tô levando a manteiga, um saquinho de pão e uma garrafa de café. Eu quero estar perto de você, eu quero tomar esse café hoje com você. Só sabe isso, irmãos. Às vezes a gente demora a perceber isso, sabe? Às vezes a gente demora a perceber o quanto é bom visitar um irmão. O tempo passa, a correria da vida do dia a dia, e você não percebe isso. O quanto é bom quando você está internado e alguém te dá uma ligação. Você está sem um remédio, alguém liga, Shalom, como é que você está? E sei que aquela receita ali de 300 conto. E eu passei na casa de uma irmã, eu não tinha muita intimidade com ela. A minha esposa tinha. E cheguei lá, tinha uma receita de remédio e ela tava com a rifa lá. Ô, mano, ô, Lucília, você não quer me compra o número dessa rifa? Aí a Branca, não, mas eu tô sem dinheiro agora. Eu mexo com essas coisas, eu não gosto de mexer muito com isso. Mas naquele dia eu não tava querendo mexer com aquilo ali. Aí a Branca entrou no carro e falou, ela tá fazendo uma rifa lá. Eu falei, ah, não mexer com isso não. E ela numa situação tão precária, o marido dela tinha carpido um lote lá, chegando umas 3, 4 galinhas, né, Branca? Umas 3, 4 galinhas? Era, né? Aí umas galinhas lá, com aquelas galinhas, colocou no freezer. Aí a Branca falou, eu já gosto de galinha. Ah, então vou dar uma pra ele. Imagina você numa necessidade de um remédio, dar uma galinha caipira de 50 conto. Outro não dá, não. Falou, não, eu vendo umas duas, o cara que deu o terreno lá, eu vou vender. Ela, na maior simplicidade, foi lá e me deu uma galinha. Aí a Branca chegou e falou, deu uma galinha. Eu falei, é? Aí eu saí com o carro, falei, outro vai pegar a receita dessa mulher lá. Outro, mas eu achei que era um remédio de 20 contos, 50, né? Tá com quantos anos aqui? Uns 4 anos atrás? É um. Aí só achei que eu cheguei. Quando foi aquele remédio 300? Uns 5, 6 anos atrás. Aí quando eu bati o telefone, meu pai até quase desmaiei. Quanto é o remédio fulano de tal? 300 conto. Falei, meu pai, é 300. Mas falou, não é possível. É a galinha, seu caro. Peguei a galinha agora, peguei a receita. Não, aí foi duro. Mas eu gosto de orar. Falei com o Eterno, como é que nós vamos fazer? E naquele tempo não tinha mesmo, nem a comunidade tinha aquele 300 conto. Aí falei, ô Tiago, vamos caçar um cartão. E procurei um cartão. O Tiago falou, pô, eu tenho um cartão. Eu falei, vai lá e parcela esse negócio lá. Vê quantas vezes. Aí a farmácia parcelou em 3 vezes de 100. Levei para a mulher que nem era da nossa comunidade, pertencia. Hoje é ela batizada, o marido é batizado, a filha é batizada e o genro é batizado na obra. Entendeu? Então, isso foi um dinheiro, o investimento da. Investir em almas é a melhor coisa que existe. Em almas. Em almas. Investir em almas. O mundo fica preocupado em salãozão chique, sabe? Eu já fui falar de fachada, cadeirona aqui. Aqui é tudo mofado, tudo. Mas às vezes não está investindo em almas, em vida eterna. E vida eterna realmente, irmão. Porque poucos estão preocupados com vida eterna. As pessoas se preocupam com a comunidade cheia. Fez o varão ali, primeira vez que ele veio na reunião hoje. Em vestido chique. Sem a gravata e o paletozão, não posso nem estar aqui. A maioria dos irmãos que cantou hoje aqui, se for no sistema, não canta. Na frente não, tem que ser bom cantor, senão esses cantos, igual nós cantamos tudo desafinado aqui. No sistema não. E você tem que fazer o teste, tem que ser bom. Lá só canta na frente os profissionais. Mas o eterno não é assim, o eterno. O eterno opera na simplicidade. Qualquer um que quer louvar o eterno, ele pode ser fonhem, ele pode. Não, ele pode ser quem for. Se ele quiser louvar o eterno, ele tem o direito, o dever. Falei, eu quero louvar o eterno. Mas no sistema não deixa. Porque eu já vivi no sistema, só canta quem é profissional. 3 horas antes, uma vez por semana, ensaio. Tem uma. Onde meu pai era da congregação, tem que fazer curso. 2 anos lá, 3 anos para fazer parte da banda. O cara tem que ser profissional, senão não vai. Pregar igual nós prega aqui, uns pregadorzinhos meia boca igual nós, nem perto passa. Tem que ter o anelzão no dedo, tem que fazer o curso de teologia e é um monte de coisa. Mas o povo do eterno é diferente. O povo do eterno olha para ele. Você pode ser branco, você pode ser negro, você pode ser índio, você pode ser pobre, você pode ser rico. Se você estiver olhando para o eterno, você vai chegar lá. Isso é que é importante, a simplicidade. Eu no sistema tinha que ter paletó e gravata. Sem paletó e gravata você não pregava. De jeito maneira. Todo mundo era obrigado a ter um paletó e uma gravata. Senão, aqui você não fazia parte. Só se as paletó e gravata.
E hoje eu vejo o povo na simplicidade aqui, todos nós, chega aqui, ó. Que manda é sua comunhão com o Eterno. Vão ter essa comunhão. Os que não são batizados, procurem esse caminho da imersão nas águas. Estava conversando com aquele menininho ali, ó. Porque viu a morte. Pai, vi a morte, o Hendrick. Vi a morte chegar. O carro bateu nele, despedaçou o vidro do carro, falou que o negócio correu, falou, o negócio ferveu pro lado dele. Falou que achei que eu ia morrer. Aí tá aí. Só que o Eterno vai dando essas oportunidades pra gente, pra mostrar quem ele é. E o jovem também parte pra eternidade, sai daqui. A necessidade, quando você fazer sua idade de 15, 16 anos, olhar pro Eterno e dizer, eu preciso nascer de novo. É difícil, mas o que é fácil nessa vida? Ser emergido, você não precisa ter medo. É duas coisas que você não precisa ter medo: da imersão e da morte. Sair daqui, todos vão ter que sair. A não ser aqueles que alcançar o dia do arrebatamento. E se você for emergido e desviar, você vai ficar de fora. E se você não for emergido também, não vai resolver nada. Então é melhor fazer como tem que fazer e confiar no Eterno. Eu, quando aceitei a sua primeira imersão, 30 de abril de 2005, aceitei o Eterno, primeira reunião que eu assisti, dia 20 de novembro, às 10h20 da manhã, eu estava lá nas águas. Podia esperar mais um pouco, mas não quero esperar. Aceitou o Eterno, vamos para frente. Estamos aqui, vamos fazer 20 anos agora. E o Eterno tem sido bom com nós. Comigo mesmo. Então, o Eterno me deu na medida tudo que eu preciso. Que às vezes você tem orado, eu já vi, irmã, mas o Eterno não me deu. O Eterno não vai dar o que você quer, ele vai dar o que você precisa. Não esquece disso. E você às vezes está orando o Eterno, você quer que o Eterno te dê o que você quer. E você vai ficar na saudade. O Eterno vai te dar o que você precisa. Passa a orar, diz Eterno. Tudo o que eu preciso, completa em mim o que eu preciso. Porque às vezes você nem precisa de uma coisa, você está ali insistindo com o Eterno. O Eterno fala, não precisa disso aí. Você vai pedir, você não vai receber. Você vai dar aquilo que você necessita. Aquilo que você precisa para você viver. Antes de você ficar, Eterno, mas eu tenho um tênisinho de 200, eu quero um de 5.000. Aquele que eu vi na televisão, uma casa bonitinha. Eu quero um daquele. Ah, meu carro ainda, eu quero uma RAM, que é 500 mil, eu quero daquela, Eterno. Você não tem precisão daquilo ali. Então peça ao Eterno para te dar o que você precisa. E você vai ver que tudo vai encaminhar na tua vida, o que você precisa. Porque quando você pede ao Eterno o que você precisa, tudo você fica feliz. Você olha, às vezes você não conquistou aqui, não, mas eu preciso só disso. O Eterno me deu o necessário e eu estou bem. Hoje eu almocei, jantei, tomei café da manhã, minha vida é uma benção, e chega outro dia e a sua vida vai indo. Tudo há um dia exato para o Eterno te dar. Confia nele. A oração já foi pedida para nós orar um pelos outros. Ora, irmão, pelos outros. Sentiu que o teu irmão está com problema? Põe ele em oração. Ah, mas aquele irmão é muito ácido, esquisito. Ora por ele que ele vai mudar. Ora por mim que eu vou mudar também, vou melhorar também. Que Haroé também não é perfeito. E nem Mexereti, nem Mevaxereti, ninguém é perfeito. Mas com a oração de cada um de nós, se nós começar a orar por ele, vamos melhorar. Muito mais. Vai melhorar, nós vai, nós precisa. Porque eu quero chegar no milênio, irmão. A minha missão nessa terra é o milênio. Sabe? Eu não tenho preocupação com um monte de coisa. A minha preocupação é falar do Eterno, é o milênio que eu quero. Põe esse plano primeiro na tua vida. Você pode ter vontade de ter uma casa melhor, ter um carro melhor, uma roupa melhor. Primeiro o seu projeto é vida eterna. Nada vale nada se você conquistar tudo. Mas se você não tiver o Eterno, não vai te valer nada. Vai chegar a hora da chamada, e aí? Vai deixar tudo para trás. Fazenda, caminhão, carro, gado, boi gordo, vai largar tudo para lá. Mas quem tem o Eterno diz o Eterno. Quem tem ele não morre, irmão. Não é uma coisa tão incrível isso aí que você parasse no diz Eterno. Quem crê em mim nunca vai morrer. Isso é a palavra dele. E pode crer nisso que não vai. O homem que teme o Eterno, ele tem vida dele. Não, irmão, é só o sono porque ele vai deitar uns dias ali, ó, e vai levantar na eternidade no milênio. Confia nisso do Eterno. E vamos ter essa comunhão.